Quando um clube começa a ter bons resultados e ganhar títulos, a gente já fica de olho no extracampo. Então por isso que no vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês clubes com gestões incríveis que foram levar para onde eles estão hoje. E não só a gestão, mas também alguma outra coisa fora do futebol que destaca eles dos outros clubes. Então antes de começarmos, se inscreve aqui no canal para me ajudar e agora bora pro vídeo. A começar com a filosofia do Bayern de Munique. Bayern de Munique, que durante muito tempo foi um colosso na Alemanha, durante 11 temporadas seguidas ele conseguiu ganhar todos os títulos da Bundesliga. É bem verdade que essa temporada que eles passaram agora foi um pouco conturbada e quem ganhou o título da Bundesliga foi o Bayer Leverkusen e corre risco até deles ficarem em terceiro lugar. Porém, a gente tem que olhar realmente para esses anos que se passaram que o Bayern foi destruindo na Alemanha. A começar com que a política de contratações do cara é simplesmente fenomenal. Além de eles fazerem como qualquer outro clube, que é contratar jovens jogadores de outras ligas menos conhecidas. Não só isso, mas o Bayern de Munique sempre compra jogadores dos seus clubes rivais, ou seja, ele vai enfraquecendo os seus adversários, apostando dos seus melhores jogadores, como foi o caso do Lewandowski, que saiu do Dortmund e foi para o Bayern de Munique e amassou por lá, ganhou Bundesliga, Copa da Alemanha, ganhou Champions League, Mundial. E não só depois disso, quando eles vão vender os jogadores, geralmente eles vendem para clubes de outras ligas. Assim eles conseguem ter um controle completamente do nível do futebol, escolhendo os melhores jogadores e impedindo com que os outros clubes cresçam. Além do mais, os gestores do Bayern de Munique, tanto o pessoal da comissão técnica, tanto o pessoal lá dos dirigentes, a maioria deles são ex-jogadores dos clubes. O que você consegue fazer como se fosse uma comunidade dos jogadores que já passaram por lá e melhorar ainda mais o rendimento deles. Outro grande exemplo de gestão que nós temos dentro do futebol brasileiro é o Flamengo. Se a gente olhar para o Flamengo hoje, a gente vê que eles têm um time bem competitivo, têm um bolso cheio do dinheiro, estão contratando toda hora quem eles querem, fazendo o que querem, ganhando Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Porém, se a gente olha para alguns anos atrás, a realidade do Flamengo era outra. Há 12 anos atrás, o Flamengo estava com jogadores com salário atrasado, devendo direito de imagens e quase caindo para a segunda divisão. E o que fez esse clube passar do que estava antes e chegar até agora? A gestão do Flamengo foi o que fez ele mudar de patamar e virar praticamente outro time. Pensar que em 2012, Eduardo Bandeira assumiu a presidência do Flamengo e ele foi um dos responsáveis por fazer essa diferença no clube. A começar que ele tinha um objetivo claro em mente, que era reduzir as dívidas do clube. O que ele fez para conseguir isso? Basicamente ele foi aumentando alguns patrocínios, abriu o programa de sócio-torcedor do Flamengo, mas principalmente vendeu os jogadores que tinham salários mais altos e conseguiu montar times que não eram competitivos, mas também eram suficientes para se manter na elite do futebol brasileiro. Em 2013, o Flamengo, mesmo não sendo favorito e mesmo não tendo um bom elenco, acaba ganhando a Copa do Brasil de 2013, o que ajudou bastante o clube, tanto a colocar um dinheiro no cofre e tanto a supervalorizar alguns jogadores. E o Eduardo Bandeira foi fazendo isso por vários e vários anos, vendendo os jogadores que se destacavam e contratando alguns que fossem o suficiente para manter o clube. Até que chegou a época que ele vendeu o Vinícius Júnior por 45 milhões de euros para o Real Madrid. E nessa época, lá para 2017, 2018, as dívidas do clube já estavam bem mais baixas comparado ao que estava antes, e foi então que eles começaram a contratar jogadores de mais nome. Foi aí então que veio o Culejar, veio Everton Ribeiro, Diego Ribas, Diego Alves, caras que seriam peças fundamentais no clube alguns anos para frente. Esse que chega a ser o último ano de mandato em 2018 e entra no lugar Rodolfo Landim, e ele veio com a promessa de fazer o Flamengo brigar por títulos novamente. E o resto, todo mundo já sabe o que aconteceu. É realmente impressionante o que as dívidas e uma má gestão de contratações e vendas e assim também precificando o salário de jogadores pode fazer com o clube, e você vê que muitos clubes brasileiros parece que esquecem que isso aí acontece e ficam contratando jogadores ruins, ficam pagando altos salários para jogadores ruins e ficam fazendo uma bagunça financeira no clube e simplesmente não estão nem aí para os cofres, pelo que sai, pelo que entra, pelos lucros, e ficam fazendo movimentações completamente estranhas que acabam afundando o clube e entrando em cada vez mais catástrofes. E um clube que vem chamando muita atenção na Europa é o Brighton.
Tanto porque nos últimos anos a gente vê vários jogadores saindo desse clube e a gente pensa, o que aconteceu com ele desses anos para cá, que ele vem se tornando essa grande potência dentro da Inglaterra. E a história deles é basicamente a seguinte: em 2020, o Brighton quase foi rebaixado para a segunda divisão da Inglaterra. Eis que eles contrataram o técnico Graham Potter, que veio comandar o clube nos anos seguintes. O Brighton é mais um daqueles clubes que costumam contratar jogadores de ligas alternativas, e não só isso, eles possuem altas tecnologias para analisar o desenvolvimento dos jogadores através de estatísticas e ver se realmente vale a pena mandar algum olheiro ir para lá analisar o cara e ver se ele joga bem mesmo. Só que além disso, diferente dos outros clubes que costumam ter olheiros por regiões dos países, o Brighton ele tem olheiros específicos para cada posição. É algo que realmente é um pouco mais caro você ter um olheiro para cada posição em vez de ter um olheiro para cada região, porém essa tecnologia de análise de estatísticas ajuda eles a filtrarem melhor e mandar o cara certo no lugar certo, na hora certa, sem precisar ficar rodando meio mundo. E essa característica de ter um olheiro por cada posição acaba ajudando muito o Brighton, porque você tem um cara específico em cada tipo de coisa. Ou seja, alguma coisa que um olheiro por região talvez não fosse tão bom de analisar e ficasse de fora, o Brighton já não tem esse problema. E não só trazendo esses jogadores e desenvolvendo eles, o Brighton consegue aproveitar o desempenho deles e depois vender por muito mais caro para outros clubes. Se liga só a janela de transferências dele. Se a gente der uma olhada na janela de transferências do Brighton e ver o valor das transferências, a gente consegue ver que os caras são bons mesmo. Eles compraram o Cucurella do Getafe por 11 milhões de euros e venderam para o Chelsea por 63 milhões. Eles também compraram o McAllister dos Argentinos Júniors por 8 milhões de euros e venderam para o Liverpool por 42 milhões. E também eles compraram o Moisés Caicedo do Independente Del Valle por 28 milhões e venderam também para o Chelsea por 116 milhões. É assombroso ver que, além deles conseguirem fazer boas vendas, esses jogadores também rendem no clube e eles conseguiram passar de um clube que era um ioiô subindo da segunda para a primeira divisão e estão conseguindo de pouquinho em pouquinho se tornar uma potência dentro da Inglaterra. Vale lembrar que esse vídeo eu me baseei num vídeo do canal do Eurofoot, onde ele fala do Brighton, a história do clube e fala também como ele tem uma boa gestão nos dias de hoje. E resolvi me basear para trazer esse vídeo para vocês e também pesquisando mais a fundo sobre alguns outros clubes. Então eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição para você ir lá e assistir depois e dar os créditos para ele. Outro clube que não se destaca pela gestão, mas eu achei interessante colocar aqui, que é o Santos. O Santos sem dúvida tem uma das melhores bases do futebol brasileiro e eu fui pesquisar mais a fundo para saber o porquê disso. E eu pesquisei, vi vídeo na internet, vi opinião de diversas pessoas e o que a grande maioria das pessoas defendem é o seguinte: como o Santos tem um bom retrospecto de revelar jovens jogadores, geralmente quando algum pai ou algum empresário tem um filho que se destaca, o que eles fazem? Eles já levam o garoto lá para o centro de treinamento do Santos para ele se desenvolver lá. E o clube, sabendo disso, investe bastante em infraestrutura, em olheiros, em treinadores para esses garotos, e não só isso, mas também eles têm um espaço muito maior e costumam abranger bem mais jogadores do que as outras bases dos outros clubes. Além de ter uma oferta maior de capitalização, eles já sabem disso e investem melhor para desenvolver esses garotos. É algo mais ou menos assim: se você está querendo comer uma pizza, o que você faz? Você vai numa pizzaria onde você já frequenta e sabe que é bom, ou você vai numa pizzaria que abriu agora e você não sabe como é que vai ser? Na maioria das vezes você vai escolher a primeira opção. Fora que o Santos também dá muito espaço para os jovens no profissional. Tanto por querer desenvolver esses jogadores mais rápido, falar para todo mundo, olha, eu tenho um bom jogador aqui e querer vender ele, ou também por sempre estar passando por algumas crises, não ter dinheiro para contratar o jogador, ou estar com alguma carência no elenco, o que acaba dando mais espaço para jovens no clube. E por último, a expectativa que se tem de um jogador do Santos quando ele sobe da base para o profissional é completamente diferente a se comparar com outros clubes. Geralmente quando um jogador ele sobe da base e começa jogando mal, ele não vai receber tanta pressão. Por quê? Que tanto a mídia e os torcedores já têm na mentalidade o seguinte, que é só uma questão de tempo até ele engrenar e começar a jogar bem.
Por isso que na maioria das vezes o Santos revela bons jogadores, porque os jogadores que vão até ele e o Santos se aposta disso e se aproveita. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por terem assistido. Eu poderia ter colocado muitos outros clubes nessa lista, podia ter colocado Palmeiras, Atlético Paranaense, e se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 até mais detalhada, comentem aqui embaixo. Então muito obrigado por terem assistido, se você assistiu até aqui e gostou, deixa seu like, eu vou ficando por aqui e até a próxima.